Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. Confessamos ao Senhor o som da harpa. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. Todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas e os rios batam palmas, exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muitos ocupados em não fazer nada. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que,
trabalhando como na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a nossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante dos reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, acolhemos a palavra de Deus nesse tempo que estamos quase concluindo já o ano litúrgico e vamos começar próximo o ano novo com o primeiro domingo do Advento. E assim que a liturgia vai concluindo, nos preparando para celebrar as 4 semanas do Advento, que são também tempo de preparar para a segunda vinda do Senhor. O Advento é isso, preparamos a primeira vinda, Natal, como agradecimento do Senhor, né, para a sua encarnação, a revelação de Jesus que vem até nós, e nos continuamos preparando para a segunda vinda, para o nosso grande encontro com o Senhor. Por isso é um tempo de
oração, de esperança, de fortalecer a nossa caminhada de fé dentro da nossa igreja. A antífona de entrada desta missa, né, rezava o seguinte: meus pensamentos são de paz e não de aflição. Isso é para nos ajudar a refletir que o tempo do advento não é tempo de ficarmos aflitos, ansiosos ou com medo, né? Mas é um tempo de serenidade, de esperança, de rezar, pedir ao Senhor, né, que venha ao nosso encontro, porque o advento é isso, é chamar o Senhor, né? Vem, Senhor Jesus. É assim que nós vamos rezando o advento, pedindo que o Senhor venha fortalecer cada vez mais a nossa vida, a nossa caminhada de fé. E assim, alimentando a esperança, a fé, no amor e na misericórdia do Senhor, nós vamos crescendo, né, na caminhada de fé que fazemos. O Evangelho então fala para nós sobre o fim, mas não para assustar, ou seja, fala para que nós possamos estar despertos, uma vez que a chamado bíblico é esse, né? Ficai atentos, vigilantes, como aquelas virgens prudentes, né, do Evangelho, como o Senhor mesmo disse: o dia do Senhor é como o dia de um ladrão. Por isso precisamos estar sempre rezando, celebrando a Eucaristia, praticando o bem, né, no nosso dia a dia, nossa família, nosso trabalho. Então é isso que a liturgia vem nos propor nesse tempo, né, favorável de reflexão, para que nós possamos estar mantendo firmes na nossa vigilância, na nossa atenção ao projeto de Deus. O Evangelho também nos fala das falsas seguranças, né, que muitas vezes nos atrapalham a nossa relação com o Senhor. E alguns templos que serão destruídos, às vezes é em nós, na nossa vida, alguma falsa segurança, né, que pode representar esse templo que Jesus fala: eu destruirei este templo. E depois Jesus vai dizer: eu reconstruirei o templo em 3 dias. O templo mais importante é o templo da ressurreição, né? Porque estamos aqui para buscar a vida nova em Jesus, né? Então por isso que eles olhavam para o templo, faziam ofertas, achavam bonito o templo, e Jesus vai dizer: esse templo pode ser destruído, né? Então também nós temos os nossos templos para destruir. E assim os discípulos admiravam o templo, que simbolizava ali a grandeza, né, daquela comunidade, simbolizava a estabilidade. E Jesus vai dizer: não ficará pedra sobre pedra, porque aquele templo pode ser destruído. Nada neste mundo é absoluto, ou seja, tudo passa, né? Inclusive Santa Teresinha que diz, né, tudo passa na nossa vida, né? Então só Deus basta, né? Então devemos fortalecer a nossa confiança no Senhor, para que nós possamos estar cada vez mais crescendo, sendo transformado com a nossa fé, seguindo o projeto de Deus. Muitas informações e poucas verdades pode acontecer nesse período, né? Como Jesus disse lá no Evangelho: muitos virão dizendo, né, que o reino está aqui, muitos virão em meu nome, muitas vozes, muitas ideologias, promessas de salvação rápida, e os cristãos não seguem barulho, ou seja, deve seguir a voz do pastor, seguir a palavra de Deus, né? Então muitas vozes falsas, né, pode tentar iludir as pessoas a levar para outro caminho, e é assim que o Evangelho diz que nós devemos estar atentos, né, com a nossa oração, acolhendo o Espírito Santo, para que assim nós não vamos ser enganados. Teremos muitas crises e provações, guerras, conflitos, divisões familiares, perseguições. Então o Evangelho não promete uma caminhada sem dor, né? Até Jesus disse: ó, quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me, renuncie a si mesmo. Tudo tem dificuldade, tem dor, tem sofrimento, mas o cristão é chamado a fortalecer então na sua fé em Jesus, para que possa vencer estas crises, né? O cristão atravessa tudo sustentado então pela fidelidade a Deus. À medida que nos colocamos em sintonia com Deus, com o seu projeto fiel, nós vamos crescendo e vamos vencendo, né, as dificuldades, as provações que são colocadas em nossa caminhada.
A perseverança é o caminho da salvação. Então, nos coloquemos perseverantes nesse caminho, né? E é pela vossa perseverança que Jesus diz que salvareis as vossas vidas. Não é a força humana, mas é acolher a graça de Deus. É isso que vai nos ajudar, que vai fazer com que nós possamos estar vencendo todas as intempéries da justiça, as intempéries que vai acontecendo na nossa vida. O Evangelho também foca na presença, né? O mal não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus, né? Deus é o sol da justiça. Nós vamos até rezar no tempo do advento uma antífona, né? Daquelas antífonas da aclamação. Ó sol de justiça, né? Deus é o sol da justiça que vem para transformar a nossa vida. Quem se apoia em Jesus, quem se apoia em Deus, caminha na luz e não nas trevas. É o profeta Isaías que fala, né? Aqueles povos que estavam nas trevas, para eles surgir uma grande luz, né? Jesus é a luz. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, né? Então Jesus, o Natal é isso, é celebrar a luz que venha iluminar as trevas da nossa vida, da nossa escuridão. É assim que nós somos chamados então a não celebrar esse tempo com medo, né? Mas tempo de esperança, né? Advento é tempo de esperança, de animação, de fortalecer a nossa caminhada, de agradecer ao Senhor, de buscar nos sacramentos, na Eucaristia, a força, né, para que nós possamos crescer cada vez mais. O Senhor, como diz o Salmo, é aquele que nos fez conhecer a salvação. O Senhor nos deu a conhecer a salvação, que possamos louvar e fortalecer nossa caminhada com Ele. Então, essa palavra de hoje vem nos ajudar a trazer elementos importantes para o nosso dia a dia, né? O que nós devemos fazer nesse tempo para manter firme a nossa fé? Não confiar no que é passageiro, né? Ou seja, a palavra de Deus permanece, é nela que nós devemos confiar, firmar a vida em Cristo e não nas estruturas humanas, como o templo, né? Que pode ser destruído, pode cair, templo de pedra. Também as falsas seguranças que nós temos, os templos, castelos de areia, né? Também não confiar, mas sim confiar no Senhor, cultivar a fé e permanecer na oração, no serviço, na prática da caridade, na prática do amor, na vivência dos mandamentos que Deus deixou para com cada um de nós, né? O mandamento maior é um resumido: amar a Deus e amar próximo, né? Que possamos continuar seguindo firme a Deus, escutando sua palavra, seguindo os mandamentos do amor ao irmão, que é também a prática da misericórdia com nossos irmãos e irmãs. E assim vamos viver bem esse tempo do advento, esse tempo de espera, tempo de preparar para o Natal, tempo de renovar nosso compromisso como cristãos, cristãs, na grande espera final, que é a Páscoa definitiva, né? Que é a ressurreição, que é a vida nova que vem ao nosso encontro. Continuemos a nossa celebração, ficando em pé, professamos juntos a nossa fé da nossa igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por Pôncio Pilatos, foi crucificado por sepultado, desceu ao nosso mundo dos mortos, ressuscitou à esquerda de Deus, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, roguemos a Deus que intercede por nós, para que nos ajude a estar atentos, vigilantes à sua espera, que possamos alcançar a graça da sua misericórdia e perdão. Vamos responder a prece juntos.
Visitai-nos, Senhor, com a vossa misericórdia. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, sustento dos vossos servos, fortalecei os que governam vossa igreja, o Papa Leão, nosso arcebispo, seus bispos auxiliares e todos os bispos, para que guiem com firmeza a barca de Pedro e confirmem o vosso povo na fé. Rezemos. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, que prometeis a vida aos que permanecem firmes, concedei ardor missionário à vossa igreja, em especial à paróquia Boa Viagem, para que sempre dê testemunho do vosso amor. Rezemos. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, que sois o sol de justiça anunciado pelos profetas, iluminai todos os consagrados e consagradas, para que sejam na história sinais e portadores da esperança. Rezemos. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, que nos advertes que o tempo está próximo, dai-nos o espírito de vigilância ativa, para que possamos estar sempre preparados para a vossa chegada. Rezemos. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, fortalece os dizimistas em sua caminhada, que sua generosidade seja sinal de confiança em Ti e de compromisso com o Reino. Mesmo em tempos difíceis, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa misericórdia. Ouvi, Senhor, nossa súplica e fazei-nos fiéis a vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.